E aí esse acontecimento principal, que deu o que falar nos grupos de WhatsApp aí, no Instagram e etc e tal, aconteceu na categoria Nacional Força Livre, né? E aí até comentei com o Renan antes aqui que a nossa intenção não é julgar quem fez, e sim o que fez e o que aconteceu. E aí justamente por isso porque já exaltou os ânimos lá no dia da corrida e tudo mais, então nesse caso desse acontecimento a gente não vai evitar falar o nome dos pilotos, porque a nossa intenção não é julgar o que o piloto fez mesmo, porque só quem correu, e principalmente quem correu em alto nível, igual os dois estavam correndo lá, sabem a pressão que tá na hora da corrida, e às vezes um ou outro acontecimento pode ter influenciado nos ânimos do piloto. Então a gente sabe que todo mundo pode perder a cabeça uma hora. Eu mesmo já passei por algumas situações, Renan, a gente tava lembrando, até no dia que eu chamei o Patrick aqui para conversar com a gente, ele falou que já teve uma época que a gente já se misturou e depois ficou tudo amigo, tudo certo, tudo mais. Então acontece com todos, a gente não pode julgar o que o piloto, a atitude do piloto. Aquele momento, na realidade. O que pode fazer é o quê? Se estava errado, punir. Punição. E é isso, né? Então, eu posso julgar porque eu não faço parte, então eu julgo, eu falo porque eu sou imparcial, então eu julgo. E não só você pode, como muita gente julga, porque é natural do ser humano julgar, né, professor? O que eu assisti aqui eu vou julgar porque eu não faço parte, então eu sou imparcial. É que às vezes as pessoas, Igor, julgam sem conhecer o regulamento. Na realidade, eu vou fazer isso agora. Eu vou julgar sem conhecer nada. Eu postei o regulamento hoje no grupo. Você me pediu o regulamento novo, que não tem no site do Laurinha. A gente está divulgando no grupo o regulamento novo e tá lá o que o regulamento fala. Então, ou seja, a gente tem que seguir o regulamento. É isso aí. Acima de tudo tá o regulamento. E assim, tá errado, pune, não tá errado. Bola pra frente, independente de você ser fã de um, ser fã de outro, porque assim, nós temos também nossas preferências, né, Renan? A gente gosta mais, a gente é mais amigo de um piloto do que de outro, a gente gosta mais de uma pessoa do que de outra, mas quando a gente tá fazendo uma análise, a gente tem que ver o que aconteceu, né? O que aconteceu e ver o que o regulamento fala. E eu tô trazendo isso hoje aqui, essas duas situações que aconteceram, principalmente pra gente tentar aprender também no erro dos outros. Eu vou voltar no regulamento com você, tá? Vamos voltar durante o bate-papo. Quando se falar de regulamento. Pra gente poder aprender com o erro dos outros. Porque o cara que ele é inteligente, ele aprende com os seus erros, né? O cara que é muito inteligente, ele aprende com os erros dos outros. Ele não espera ele errar. Não espera, não. E a gente vai usar esses 2 episódios aí pra fazer isso. Antes da gente entrar no regulamento, vamos entrar com os 2 vídeos de produção do... Qual o primeiro? O primeiro é o de terceira pessoa ou aqueles... Não, é o de fora. O de fora são os 2 vídeos. Vídeo da largada. São os 2 vídeos. Aí, não tem. Da largada, porque aconteceu na largada também uma situação. Então, eu não vou nem entrar nesse caso, porque eu vi em outros casos da mesma corrida entre os dois, que teve umas imprensadas, né? Ali eu quero pilotos que andam muito forte. Eu quero observar. Que estão andando forte ali. É isso aí, ó. Eu quero observar e julgar esse acontecimento nele mesmo, né? Sem trazer pro outro. Mas é contigo agora. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Esse foi o caso. Teve contato, uma quedinha. Tem como colocar o outro aí agora, produção? Sim, tem. O outro é uma visão um pouquinho mais ampla. Olha aí. O piloto que tá atrás, dá o X que a gente costuma falar, né? Cruza na frente do outro, bota a moto na frente e acaba derrubando o outro piloto. Infelizmente, o piloto que caiu, ele quebrou a perna, tá? A perna esquerda que tava ali... Deixa eu achar o mouse aqui. Opa, achei. A perna esquerda que tava esticada ali, que a gente estica para poder fazer a curva, certo? Acabou na pancada aí, sendo quebrada. E acredito eu, olha aí, ó, um ponto certo que ele bateu um no outro. Acredito eu que por muito azar, né, Renan? Muito azar. A gente já viu coisa muito mais feia que isso. Eu mesmo já fiz pior com os outros e até já recebi também.
e não aconteceu nada, né? Infelizmente, eu acho que a perna estava na hora certa, no lugar, na hora errada, no lugar errado. Né? Ali, com os dois pilotos vinham andando muito forte, eles vinham numa tocada muito bonita. Muito bonita, eu diria assim, o Vini sim, pô, já não era pra falar nome, mas não teve jeito e escapou. Segura, presidente. Segura, o piloto que estava atrás. Os dois vinham assim, dividindo posições, tá? Os dois andam muito bem. Andam muito bem, eu acho que tinha uma diferença ali muito grande de moto, depois eu conversando com um rapaz lá de Vila Valério, o piloto da frente pegou a moto emprestada, não era a moto dele, uma moto original, então, ou seja, ele estava andando muito, muito por ser uma moto original, não ser preparada. Estava correndo praticamente em casa, né? Dar uma motivada a mais. E a moto do segundo ali que vinha é uma moto bem preparada, é um piloto que já está acostumado. Tem experiência de brasileiro. Já ganhou etapas na categoria de brasileiro. Então, ou seja, quando você está disputando com um piloto desse, você não pode deixar brecha nenhuma que sabe que o piloto vai vir e vai entrar. Sim. Sabe que é o piloto, abriu aquela gretinha ali, ele viu a chance de ir. Eu vou voltar lá atrás, em 2010, aquele acidente da Hanna com o Tatal, com a minha filha, lá em Guarapari, que eu saí com ela desacordada dentro da ambulância. Foi uma coisa do evento. Ali ela não sofreu fratura, mas teve o músculo todo, a batata da perna estourou tudo, enfim, foi um negócio muito sério que aconteceu com ela, mas foi da corrida. Sim. Foi da corrida. Eu acho assim, o acidente mais grave que eu já passei com a Hanna na pista foi aquele lá de Guarapari. Isso aí. Tanto que o Tatal foi visitar ela no domingo à noite no hospital, conversamos lá e foi lá pedir desculpa, foi Tatal, foi de corrida. Mas o que eu falei com o Tatal? Se você tivesse cabeça, Tatal, você tinha segurado ali um pouco e passava mais lá na frente. Então, ou seja, mas na hora do sangue ali da competição, o piloto viu aquela chance de ir, ele vai mesmo. Sim. E os pilotos estavam andando muito forte, que eles já estavam pega muito bonito. Olhando para esse caso aqui, eu queria primeiro chamar atenção para a escolha de traçado. Tá? O piloto que estava atrás, ele é um piloto, continua correndo. Ele é um piloto experiente, já correu o Campeonato Brasileiro todo algumas vezes, já foi piloto de equipe. O piloto da frente é um piloto que está andando muito, mas é um piloto um pouquinho mais jovem, tem um pouquinho menos de experiência, na verdade tem muito menos experiência, né? Ele até o preparo físico também, né? Ele conta tem muito, mais né? costume de correr mais corridas regionais, eu acho que ele nunca foi em corrida fora de brasileiro, um nível mais alto, então você vê já na escolha de traçado. O piloto que está na frente, ele vai no traçado que todo mundo está andando. Você vê aqui, ó, onde o meu mouse está passando, que está um pouquinho mais espelhado, que é onde as motos vão passando, vai endurecendo mais o terreno. O piloto que é mais experiente... vai ficando mais rápido também ali, né? Isso aí. O piloto que é mais experiente, ele buscou fazer a tangência para a curva. Ele pulou já mais para o lado direito, onde a terra está mais solta, tem mais aderência, certo? E também era a oportunidade dele fazer o X no piloto da frente. Por mais que o traçado de fora aqui que ele fez a tangência fosse um traçado pior, era a oportunidade que ele tinha para poder dar o X no piloto que está na frente. Ainda assim, eu acho que em qualquer condição... Ele veio preparado pro X ali. Qualquer condição, esse traçado aqui para andar rápido seria um traçado mais rápido, porque você consegue diminuir a angulação da curva e você deixar a moto rodar, embalar um pouco mais. E pegar o gradeado, né? E pegar a terra solta, que é onde está dura, a moto escorrega, você pode cair. Né? Mas o piloto da frente, ele escolheu o traçado onde todo mundo estava passando, porque tinha uma cava na curva, que era uma cava também que abria espaço. Olha aqui, ó. Em vez dele passar mais por dentro, como ele está defendendo a posição, a cava faz o quê? Vai um pouco mais para fora e volta. E o piloto que vem de fora faz o quê? Vem lá de fora, fecha no meio da curva e sai abrindo, independente de ter um outro piloto ou não. E é como se fosse a Fórmula 1 mesmo, né? Você cata a zebra do lado de fora na entrada, cata por dentro no meio e sai pegando a zebra na saída. Então, enfim, na minha opinião e na minha visão, olha aí, ó, a cava vinha nesse sentido aqui que o piloto da frente fez. E ele não tinha ainda conseguido botar a moto na cava, o piloto de cá da frente. Tá vendo que a cava tá aqui dentro, aqui. Ele não tinha conseguido ainda encaixar ela ali. E ele provavelmente estava olhando um pouquinho para baixo, então ele não viu o outro piloto chegando. E provavelmente procurando a cava, né, Igor? Olhando olha bem na frente da roda. Agora que ele encaixou na cava. Isso aí.
E aí o outro piloto já tá aqui do lado dele, o que tava atrás. E aí o outro piloto, com malícia, eu vou te dizer que assim, na minha opinião, independente de ser piloto, ele foi para derrubar. No que eu penso, não pode até pensar o contrário. Não, aí pelo ângulo que eu tô vendo aí, tá de lado a lado aí é quem vai tirar a mão. Mas ele sai daqui, ó. Óbvio, se o cara ele procurou buraco, se né? o cara que tava na frente tira a mão, não caía tudo ninguém. Tranquilo. Mas ele sai de fora e vai direto na direção do outro. Mas a questão de ser maldoso ou não, tem que estar dentro da regra. Se for maldoso e tiver dentro da regra, o outro tem que ser maldoso também. Dentro da regra. O que você acha, produção? Não, eu acho que ele não podia ter vindo ali mais por dentro, ao invés de ter ido na direção do outro piloto para dar o X1 aí que você fala. Então, no caso... Ele não podia ter... Porque eu olhando assim, pela minha segurança, se eu tivesse nessa situação aí, eu fecharia mais a curva, mesmo que eu não conseguisse ultrapassar, mas eu ia pensar na minha segurança, porque você falou da malícia, se o cara sabe que ele vai perder posição caso ele feche mais na curva, é óbvio que ele vai vir para frente, para poder impedir que o outro passe, não é isso? No caso, além de passar... Não, só me responde aqui. Se ele fechasse mais aí onde tá o mouse, vai, por dentro ali. Não, por dentro. O que tava na frente ou o que tava atrás? Se ele tivesse fechado mais aqui, ó. Vem com o mouse, vem com o mouse. Ele não ia perder? A velocidade não permite. A velocidade não permite. Ele tava rápido. Ele ia ter que tirar a mão pra poder fazer isso que eu tô falando. E ele não conseguiria bloquear o cara que tava na frente dele. Então, mas é exatamente isso que eu tô falando. Então a malícia vai nisso daí. Ele vai pra bloquear o cara. Mas aí é que tá mais bloquear. Eu pensando na minha, não tô nem falando nada do outro. Eu ia pensar na minha segurança, eu não ia fazer isso não. Ele corre risco também. Porque eu corro risco também. Ele poderia também ter caído nessa situação. É isso que eu tô falando. Eu ia tirar a mão. Você vê aqui nesse ponto, a direção da roda. Olha lá que doideira. Tá doido lá. Se essa roda aqui do cara que tá... Pega ali da frente. Entrar aqui nesse meio... Já era. Agarra a moto dos dois caem. Os dois ia ter caído. Aí vai os dois. Então por isso que a gente fala que é muito difícil você julgar o piloto e a atitude que ele tomou, porque muita coisa milimétrica que a gente tá vendo aqui agora, você não tem tempo pra pensar numa hora da corrida. Eu não ia fazer isso não. Eu não ia mesmo. Eu ia tirar a mão e ia lá por cima, lá um pedação aberto lá pra mim. O ideal, assim, que deveria ter sido feito aí, é o que aconteceu na mesa da chegada. Botar no lado na entrada da curva, né? Ao contrário foi feito. Aconteceu isso na mesa da chegada. O que o piloto que agora está na frente fez? Tirou a mão. Sim, segurou. Tentou dar o X, não conseguiu. Aí o outro piloto saiu na frente, ele veio acompanhando e chegou nessa curva aí. Então, ou seja, aqui a gente está falando da experiência. O ideal aí teria sido o quê? O piloto que caiu ter segurado um pouquinho e tentado dar o X, enquanto o outro espalhou para fora e tentar dar o X e sair lado a lado e disputando posição. Entendeu? A ideia sempre do X é essa daí. Contar com que o outro piloto tire a mão. Tira a mão um pouquinho pra não acontecer. Eu acho que o cara que tava na frente ele nem viu. Não viu. Ele não viu, pô. Esse que foi o problema, que eu também acredito que se ele tivesse visto, ele teria tirado a mão. Ele teria segurado. Só que ele tava concentrado na cava ali, e ele tava olhando um pouco pra baixo. Olha lá, e na hora que ele foi ver, ele aí, ó. Você viu que ele se assusta ali. Quando você voltar um pouquinho, você vê. Ele tira o corpo de lado. Olha lá, volta um pouquinho aí, exatamente o que vocês estão falando aí, ó. Você vê, a prova que ele não viu é que quando o cara passa, ele meio que dá um susto. Aí, ó. Ele toma um susto. Ele toma um susto quando o cara passa, olha lá, ó. Aí, ó. Aqui ele tá deitado com o corpo pra lá. Volta um pouquinho mais aí, ó. É o tirateima aqui, ele tá fazendo a curva aqui, ele tá com o corpo inclinado pro lado da curva. Exatamente. Na hora que ele vê, ó, ele começa a tirar o corpo aqui. Mas é tarde demais, já tomou. Olha lá. Aqui ele tenta tirar a moto. Mas é tarde demais. E ergue o corpo, mas a moto já tava batendo. Já tava batendo. Renan, fala de regulamento aí dessa situação. Pode ser, Igor, assim, muitos não concordam, tá? Mas o que eu vou falar agora. Às vezes muitos não concordam, mas é a visão que eu tenho. De regulamento. Eu costumo falar muito nos vídeos, falar para os pilotos, só não pode vir no meio, tirar o pé e chutar. Só não pode chute no saco e dedo no olho. E dedo no olho, isso aí. E você vir aí, o piloto tá nesse ângulo aí, ele vir direto no meio dele, pegar no meio e jogar ele longe. Ou tirar o pé e chutar. O resto, para mim, vale tudo. Sim. Por quê? Se a gente for olhar o que acontece... Por que eu perguntei se a gente tinha da largada? Que eu tinha vários vídeos aqui que foi postados no WhatsApp, e estava carregando demais meu telefone, eu apaguei tudo. Sim. E não consegui achar aqui mais. De várias pegadas de provas anteriores. E nessa aí, se eu não me engano, na largada,
eu acho na categoria nacional, acho que foi na nacional intermediária. Ali teve um caso do Juninho Motovanelli e o outro piloto, que eu não lembro quem é. Os dois foi jogado para fora. Sim. Aí veio o Tonhão me perguntar, o Mariola, o que eu faço com aquilo ali? Eu falei, não, os dois ali foi forçado aí para fora. Os dois passaram por fora do salto. Sim. Foram lá para a parede. Mas o Juninho, com a moto muito boa na largada também, o outro viu que não ia conseguir entrar no salto, foi espremer os dois, foi para fora. Então os dois se deu bem ali e foram embora. E aí, pessoal, eu queria trazer uma diferençazinha entre o que é imoral e o que é ilegal, né, Renan? Legal, isso aí. Se você acha que essa atitude, que essa ultrapassagem foi imoral, eu respeito totalmente sua opinião. Talvez, pode até ser que eu pense assim também, e não é isso que a gente tá julgando, mas não é ilegal, né, Renan? Não é legal. Eu te ser sincero, eu como piloto, dos dois lados, abriu a brecha, eu entrava. E se eu fosse o outro piloto e tivesse visto, eu tirava a mão um pouco. Sim. Porque eu vi que eu já tinha me perdido na curva um pouco. E é o que a gente falou, infelizmente aconteceu do piloto machucar por um grande azar, e que foi até o que inflamou mais. Se ele não tivesse machucado, é tudo normal. Então, quebrou a perna, né? E a gente deixa a nossa mensagem aqui de apoio para ele, e que se Deus quiser ele melhore rápido. Eu tenho certeza que ele é o futuro do capixaba aí no motocross. Ele já é o presente, na verdade. Ele tem andado muito rápido. Andado muito. E infelizmente os machucados acontecem.